Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante aí na comunidade da segurança da informação, que é sobre o hardening em servidores. E aí hoje eu estarei tratando sobre um servidor web com uma instalação padrão do Apache. A gente sabe que as instalações padrões trazem consigo algumas vulnerabilidades fáceis de serem exploradas. E aí eu estarei abordando sobre o ajuste das configurações necessárias para tunar o nosso servidor web. No primeiro tópico eu vou falar sobre uma forma de se camuflar diante das coletas de informações. A gente sabe que os scanners mostram facilmente a qual versão e qual software está instalado em nosso servidor, e aí eu vou mostrar uma forma de camuflar melhor isso daí e mostrar também desabilitando os serviços inutilizáveis. Aqueles serviços que a gente não utiliza podem trazer consigo uma vulnerabilidade crítica. Vou mostrar aí o mod info que veio habilitado na minha instalação padrão. Em algumas não vem habilitado, mas nessa versão que eu baixei do Apache, ela veio habilitada. E aí vou trazer o perigo, mostrar o perigo que pode trazer consigo esse serviço. E aí também uma boa prática, que é o follow links, a retirada da linkagem de arquivos no Apache. No segundo tópico eu vou falar sobre um ataque DDoS simples que pode ser facilmente evitado alterando o tempo de limite de sessão, bem como mostrar o log do Apache e as formas de detectar ataques apenas interpretando aquelas informações que está ali no log. Por último, eu vou tratar sobre o controle de acesso ao nosso Apache e a criptografia dos dados a serem transmitidos no nosso servidor para o cliente. Bem, na primeira parte eu vou estar aqui mostrando o nosso servidor instalado no Debian com a versão 2.4 do Apache, certo? Bem, tá aqui nossa página simples. E aí eu vou mostrar alguns ataques que podem facilmente mostrar a nossa versão do Apache e aí depois como corrigir, certo? Deixa eu aqui consultar um site não existente. E aí a gente vê logo aqui embaixo o Apache 2.4 versão 10 no Debian. Isso aí para os atacantes é a faca e o queijo na mão, porque basta procurar as vulnerabilidades que já existem para o nosso Apache, a nossa versão do Apache, para que eles venham procurar a melhor forma de explorar. Também mostrando aí um scanner, certo? Rodando no nosso servidor Apache. E aí a gente mostrar como é fácil saber a versão através também de um scanner de portas, certo? Deixa eu só terminar aqui. E aí a gente também pode ver Apache 2.4 versão Debian. Como eu falei, isso é um perigo enorme para o nosso servidor. Pode parecer simples, pode parecer uma bobagem, mas é um perigo grande, porque como eu falei, basta ele consultar nesses sites aí, ExploitDB ou Packstorm Security, e saber quais vulnerabilidades que já existem para o Apache 2.4. Bem, a gente viu aí a falha e aí vamos ver agora a correção, certo? A gente vai entrar no arquivo de configuração do Apache, um arquivo específico que tem dentro da pasta conf.enable, que é o arquivo de segurança. Ele traz consigo algumas alterações de arquivos de segurança. A primeira é justamente sobre essa opção aqui, Server-in-Tox OS. Se a gente mudar aqui para prod, ele vai exibir apenas que está rodando o Apache, e aí escondendo o 2.4, também escondendo o que a gente está utilizando o Debian. A segunda opção é esse Service Signature que está on,
E aí a gente vai colocar para off. Vamos salvar aqui, restartar o nosso servidor. E aí vamos abrir o site novamente. A gente vê que já não mostra mais que a gente está utilizando o Apache, nem a versão 2.4. E aí, caso a gente vá fazer algum scan de versões, que aí exige um conhecimento desses softwares, ele vai mostrar apenas que a gente está rodando o Apache, e aí não mostra como antigamente a versão e o nosso sistema operacional, certo? A segunda falha, ela vem da poder linkar os arquivos. Se a gente botar aqui arquivos, a gente vai ver que ele consegue listar os arquivos existentes. Vamos criar um arquivo aqui no nosso servidor. E aí ele já vai mostrar a questão de poder os arquivos. A gente não tem como filtrar. E aí, caso o atacante consiga achar uma pasta válida, ele vai poder baixar todas as imagens, baixar tudo facilmente, sem nenhuma dificuldade do que está naquela pasta. E muitas vezes o que está no conteúdo não é divulgado para a web. E aí o atacante conseguindo fazer isso, conseguindo indexar os arquivos contidos na pasta, ele vai poder facilmente obter esses arquivos, certo? E aí agora a gente vai trabalhar com o arquivo configuração padrão do Apache. A gente vai entrar aqui no etc Apache 2, o Apache 2.conf. E aí essa é uma função chamada do link follow, ou follow links, que é a capacidade de indexar. E aí a gente tem que retirar essa opção, certo? Vamos procurar aqui o nosso diretório var, está aqui. E aí a gente vem indexar follow sim links. E aí, gente, nós vamos excluir essa linha, colocar um menos aqui, vamos salvar, restartar o nosso Apache. E aí vamos agora tentar. E aí, olha, a gente vê que não temos mais permissão para poder fazer essa listagem. Isso aí é muito importante, tá? Uma função muito importante, uma boa prática. E aí agora, como parte também do tópico, um dos módulos, que é o modo info, em algumas instalações do Apache ele vem como padrão. Eu procurei uma versão que já viesse como padrão a instalação, esse módulo ativo. E aí ele tem a capacidade de mostrar toda a nossa configuração do nosso Apache, os módulos que estão startados, que estão carregando, a versão, data. E aí, para um atacante é uma mão na roda aí, né? E vamos agora desabilitar esse serviço. Então é muito importante a gente ter consciência. Não está utilizando o serviço, desabilita, porque esse serviço ele pode trazer alguma vulnerabilidade e o nosso atacante ele pode usufruir, e aí a gente terminar com o nosso servidor invadido, certo? Vamos lá desabilitar esse serviço. Nessa versão do Apache ele se encontra na pasta etc Apache 2 modus enable. Entrando nessa pasta, e é justamente esse info aí. A gente vai remover o info.conf e remover o info.load. Vamos restartar novamente nosso servidor para poder aplicar as configurações. E aí não temos mais, certo?
aquele módulo ativo. Vamos aqui entrar. Caso você precise desse módulo, você pode facilmente instalar aqui, entrando em modos available. Instalar o info.load info.conf. Se a gente parar aqui para ver, a gente tem aqui se vai ser requisitado apenas localmente ou por quais IPs eles podem ser requisitados. No meu caso, ele veio instalado para ser apenas local e eu alterei para ser requisitado pela rede. E aí demonstrando também uma falha de configuração de arquivos. Tem muita gente que sai alterando a opção sem nem ter noção que está alterando, então é bom a gente ter cuidado, saber cada função que a gente altera, para que a gente não venha botar a perder o nosso servidor, certo? Bem, vamos lá. Na segunda parte eu falei sobre uma opção que pode chegar a evitar um ataque de DDoS, certo? A gente sabe que o ataque de DDoS, o atacante procura enviar o máximo de pacotes para o nosso servidor, a fim que ele vá processar todas aquelas requisições. E aí a demanda é maior do que o processamento e o nosso servidor chega a ficar indisponível. Então, uma forma de evitar um ataque de DDoS simples é alterando uma opção lá no arquivo de configuração do nosso Apache, certo? Vamos aqui procurar a opção timeout, que é o tempo máximo de uma requisição que o servidor vai armazenar. Ou seja, se a gente botar 300 segundos, 1 hora, o nosso servidor vai poder passar 1 hora tentando trabalhar com aquela página. E aí o tempo ideal, já normatizado de certa forma, é 60 segundos. É 1 minuto para cada requisição, é o tempo suficiente para que o nosso servidor não deixe o nosso cliente sem algo a perder, e também que nenhum atacante venha usufruir do tempo máximo e venha terminar causando uma indisponibilidade do nosso servidor, certo? A segunda opção é a questão dos logs do Apache. Eu vou aqui limpar por enquanto o Apache, o log do Apache. E acesso. Bem, tá aqui, certo? Fazer uma requisição. E aqui o log do Apache, ele justamente traz consigo o IP que requisitou, a data, a hora e o parâmetro de comunicação, se foi um GET, se foi um POST, o que ele está fazendo naquele momento com o nosso servidor, e também a informação do navegador que o nosso cliente está utilizando. Para alguns isso pode parecer algo simples, não é só um log de requisições, mas aqui tem um poder imenso. Por exemplo, se algum IP, há várias requisições de um único IP para uma página de login, a gente vai saber que ele está fazendo um ataque de força bruta para algum usuário. Ou se um usuário está mandando várias requisições para várias páginas do final PHP, pode ser um SQL injection, pode ser que ele realmente esteja pesquisando, andando por todo o site, mas provavelmente ele está tentando aplicar algum ataque de SQL injection. E aí é algo muito importante e é muito válido a gente ler e saber ler o que está lá naquele log do Apache, certo? Uma coisa bem interessante que eu achei na internet é sobre o Logstalgia. Para você que procura, ele traz de forma dinamizada
você pode procurar ele, vai trazer de forma dinamizada o log do seu Apache. Vai estar aí uma bolinha de ping-pong e aí ele vai interpretar, lhe mostrar, lhe esclarecer uma forma mais fácil de interpretação desse link. Por exemplo, um ataque de DOS, o SQL Injection, vai ser muitas requisições de vários IPs para um único endereço. Então, a fim de causar um DDoS. É um tema bastante interessante e algo proveitoso a gente poder saber ler e interpretar o nosso log do Apache. Bom, pessoal, nesse módulo eu irei falar sobre o controle de acesso a algumas pastas do Apache. A gente poder colocar autenticação em alguns diretórios do Apache é algo bastante válido. Se a gente quiser alguma pasta em nosso servidor que seja acessada apenas por algum usuário ou administrador, ou até criar um perfilamento disso daí, é bastante interessante. Então, para começar, a gente cria um arquivo chamado htaccess e aí a gente vai poder aqui colocar alguma mensagenzinha, certo? Vamos colocar algum parâmetro. A fim que a gente venha criar esse perfilamento do nosso servidor, das pastas do nosso servidor. Vamos salvar o nosso arquivo e agora vamos criar o nosso usuário do Apache, certo? ht pagewd c e aí vamos escolher um usuário aí, nome user1. Vamos botar uma senha para ele. Vamos criar só um usuário por enquanto. E aí vamos lá editar agora o arquivo de configuração do Apache. Em busca do nosso diretório que a gente quer colocar a senha, ter o controle do acesso, que no caso eu vou colocar do diretório padrão, certo? O nosso var/ww. E aí alterar aqui para alt config. Vamos salvar. Restartar o nosso servidor. E aí tentar acessar agora. E aí ele pede a autenticação. Tá aí o nosso controle de acesso através do servidor Apache. Tá salvo a sessão, mas aí toda vez fechar e abrir novamente ele vai pedir a autenticação do nosso usuário cadastrado lá no ht-pagewd. É algo bastante interessante aí, uma nova função aí para quem não sabia, para que possa fazer um hardening em seu servidor, em algumas pastas do seu servidor, ao publicar ela ao colocar ela no Apache, na configuração, no arquivo de configuração do Apache. Estamos chegando na quarta etapa e aqui a gente vai falar, discorrer, descrever
Um item bastante interessante do servidor Apache, que é o mod SSL. O mod SSL ele tem a capacidade de criptografar toda a comunicação entre o cliente e o servidor. Eu vou mostrar aqui uma falha, certo? A falha do HTTP através do sniffer. A gente sabe que o sniffer é um programa de captura de tráfego de rede e que se o atacante se utilizado através de um ataque man in the middle, ele vai poder capturar todo o tráfego HTTP e incluso nesse tráfego HTTP todo o conteúdo do site. Por exemplo, a gente capturou o seja bem-vindo. Se isso fosse um formulário de usuário e senha, o atacante já teria na mão o que seria necessário para uma invasão. Vamos aqui para o nosso servidor web, começando a ativar os módulos necessários para a gente fazer a configuração e a ativação do nosso modo SSL. Vamos restartar o serviço e para essa criptografia entre cliente e servidor, a gente vai precisar de um certificado e de uma chave. Então eu vou criar aqui um diretório para poder armazenar todos os dois. Vamos aqui criar pelo OpenSSL o nosso certificado, mas aí você pode adquirir o seu certificado em empresas que realmente tenham validade, porque aqui o navegador ele vai dar o alerta que o certificado não é reconhecido, mas já vai servir para o nosso objetivo, que é criptografar a comunicação. A gente não vai poder mais capturar o seja bem-vindo trafegado entre o cliente e o servidor. Então, criando aqui o nosso certificado e a nossa chave. Tendo criado os nossos certificados e a nossa chave, vamos alterar a configuração do nosso modo SSL. Em site enable, contém o arquivo default SSL, e aí a gente vai configurar para que ele faça a criptografia entre essa transmissão. Colocar aqui só o IP do nosso servidor. E logo abaixo setar os nossos certificados a serem utilizados. Vamos restartar novamente o nosso servidor. Bem, nós já temos agora o nosso servidor HTTPS
E para testar essa criptografia, eu vou chamar novamente o TCP/dump para capturar a negociação. Por ser uma comunicação criptografada, ele vai usar a porta 43, que é a do HTTPS. Como eu falei, por nosso certificado não ser validado, ele vai dar esse pequeno erro, mas não interfere no nosso objetivo. E aí a gente viu que a nossa comunicação ela foi criptografada e a gente não consegue mais exibir o seja bem-vindo. A gente viu durante todos os tópicos formas de tunar, fazer o hacking do nosso servidor Apache. E aí eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e possam dar o curtir na minha página juntamente nesse vídeo. Valeu pessoal e até a próxima.